Olá, gente, tudo bem? Como é que estão? Vamos aí para mais uma aula, vamos estudar, vamos aprender na ciência, né? Conhecer mais da ciência, conhecer mais do nosso planeta, da nossa vida, né? Então vamos lá. Olha, hoje eu não vou usar slide, né? Hoje eu estou usando aqui o PDF, né? Eu consegui o PDF do nosso livro, né? E para mim ficou bem mais prático, né? Porque eu vou poder, né, fazer o mesmo trabalho que eu fazia, mas não vou ter aquele trabalho de construir slide e tudo. Para mim, particularmente, ficou bem melhor. Eu creio que para vocês também. Tá ok? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui o marca-texto, né? Aqui também tem. Vamos lá. Poluição do ar ocorre quando quantidades de certos gases e partículas sólidas atingem níveis nocivos para os seres vivos. E quando a gente fala aqui, gente, dos seres vivos, a gente não está falando só do homem, a gente está falando de todos os seres vivos, porque o planeta é de todos os seres vivos. O planeta não é só do ser humano, o planeta é do leão, o planeta é do cavalo, é do cachorro, é dos insetos, é dos répteis, dos anfíbios, dos vertebrados e dos invertebrados, ok? Então é nesse sentido, ok? Então vamos continuando. Ela pode ser consequência da queima de combustíveis, né? Tais como gasolina, diesel, né? Carvão, lenha e etanol, e da queimada de florestas e matas, que é o que acontece bastante aqui no nosso país, né? Inclusive na imagem aí, né? Você pode ver uma queimada aqui de floresta, né? Acontecendo em Canaã dos Carajás, no Pará. O Pará é um dos estados que mais sofre com a devastação, né? Era rico, até hoje é rico em grandes florestas, mas no andar da carruagem, se o IBAMA, se o governo federal, se os governos estaduais e se nós, né, através do voto, não trocarmos os políticos por pessoas que tenham compromisso com o futuro das crianças, dos jovens, né, aí vai ficar difícil. Como é que a gente vai viver sem ar de qualidade para respirar? Como é que a gente vai viver sem os rios, né? E tudo está interligado, né? Mas vamos lá, bora continuar aqui, né? Mas a poluição do ar também é causada por fenômenos naturais. Sim, tem vários fenômenos naturais que provocam a poluição do ar. Só que nenhum deles foi tão impactante como tem sido o homem na Terra, né? Erupções vulcânicas, né? Que arremessam uma grande quantidade de cinzas, né? De poeira na atmosfera. Tem certos vulcões, gente, que inclusive eles as suas erupções fecharam o tráfego aéreo, né? Avião parou de voar em determinadas regiões por causa de vulcões. Vamos lá. A chegada de cometas e asteroides na Terra, né? Um cometa, nós temos vários cometas, gente. E a maioria dos cometas, se eles um dia tiver a infelicidade de colidir com a Terra, é coisa para extinção, viu? Porque são poucos os cometas pequenos. Dos que eu conheço, né? O Halley, por exemplo, ele é maior que a cidade Imperatriz. Então você imagina, o impacto de um cometa ou um asteroide do tamanho de Imperatriz na Terra é suficiente para extinguir, né, a vida no planeta, pelo menos a vida na Terra. Além de grande quantidade de gás carbônico, os vulcões lançam outros gases. Quais são eles? O dióxido de enxofre, né? Por causa do enxofre que ele queima, né? Partículas de cinzas, né? Que também são poluentes, bastante poluentes. As cinzas bloqueiam parte da luz solar e podem provocar diminuição da temperatura, né? Aí bem aqui tem um exemplo aqui, ó. Em 1991, por exemplo, era a erupção do Monte Pinatubo, na Filipinas, reduziu a temperatura em grandes áreas do planeta em cerca de 0,5 graus ao longo do ano. Vamos continuar aqui, né?
Ao atingir a superfície da Terra, cometas e asteroides levantam uma nuvem de poeira e cinzas que altera a composição da atmosfera. E essa alteração pode ser letal, né, para o homem. Deixa eu ampliar aqui para a gente ver melhor, né? Tá melhor aí? Ok. Então vamos lá. Levantam uma nuvem de poeira, podendo provocar mudanças climáticas, né? O clima pode mudar a partir, né, da queda de um meteoro, né? Em certo momento da história da Terra, eventos como esse causaram o quê? A extinção de muitas espécies. Em um curto intervalo de tempo, em termos geológicos, curto significa até 100 mil anos, né? Então, não existe, gente, fato comprovatório do choque de cometas, atenção, né? De cometas na superfície da Terra. O que tem registros é de queda de meteoros, inclusive aquele meteoro que caiu no México e que, segundo os cientistas, extinguiu os dinossauros do planeta, né? No fim do Cretáceo, por exemplo, 65 milhões de anos, ocorreu a extinção em massa, que eliminou cerca de 85% das espécies, né, vivas, morreram, né? Uma das teorias mais aceitas supõe a queda de um asteroide, né, não um cometa, com cerca de 10 quilômetros de diâmetro. Gente, ó, 10 quilômetros de diâmetro. Deixa eu dar um exemplo aqui. A nossa cidade, a cidade que a gente mora, aqui em Imperatriz do Maranhão, ela, de uma ponta a outra da cidade, deixa eu tentar desenhar aqui. Olha aqui a imagem, né? Aí, a imagem representativa do que foi essa tragédia, né? Então, deixa eu continuar a minha explicação aqui, né? A nossa cidade, de uma ponta a outra dela, né? Deixa eu tentar aqui fazer aqui um mapa de nossa cidade, né? A nossa cidade, de um ponto a outro dela, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu estou aqui numa extremidade da cidade, num bairro chamado Vilinha. Eu trabalhava na saída da cidade, que está do outro lado da cidade, né? Que é ali quem vai ali para o lixão de Imperatriz. Eu trabalhava ali na saída, no Ouro Verde. O Ouro Verde é a outra metade de Imperatriz, né? E daqui até o Ouro Verde, ou seja, daqui da saída de Imperatriz, aqui do Portal da Amazônia, né? Até o Ouro Verde, eu já medi, né? E dá 17 quilômetros, né? Ó, 17 km, né? 17 km. Então, para você ter ideia, esse meteoro, ele era menor do que a Imperatriz e provocou a extinção de 85%, né, da vida no planeta. Então, só para você fazer ideia do poder de destruição de uma pedra dessa, né? É um negócio assim, de meter medo. Nós estamos vivos mesmo pela misericórdia, porque a pouca distância da Terra, pouca distância espacial, né? Nós temos vários cometas, temos cometas passando. Olha, para você ter ideia, entre Júpiter e Saturno, por exemplo, existe um cinturão de meteoros, né? De asteroides, né? Quer dizer, e eles, vez ou outra, algum despreende. A astrologia diz que é Júpiter, a força gravitacional de Júpiter de Saturno, quer dizer, é que mantém a maioria desses asteroides lá naquela região, porque senão eles viriam viajar pelo sistema solar e com certeza iriam atingir a Terra. Mas você vê que Deus criou aí, né, Júpiter, Saturno, para nos proteger. Além disso, o abalo provocou intensa atividade vulcânica. Sim, porque uma massa dessa caindo na Terra, né? Aqui, deixa eu ver aqui, ó. Nós temos a crosta terrestre, né? Embaixo da crosta terrestre, vocês sabem que, né, nós temos, né, o manto, né, que é lava quente, lava derretida, né? E para vocês terem uma ideia, se a gente fosse comparar,
a superfície da Terra, que é onde nós moramos, né? Onde existem os mares, né? Onde existem as montanhas, né? Toda essa coisinha aí, ela corresponde, se a gente for fazer uma comparação, a superfície terrestre seria como seria como uma folha de papel se a Terra fosse uma bola de basquete, a superfície terrestre seria uma folha de papel. Então, na queda, né, de um meteoro desse, deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais ilustrado, né? Aqui, vermelho, né? Na queda de um meteoro desse, né? Aqui sobre a superfície terrestre, o que acontece? Vai criar uma grande, o quê? Fissura, né? Além da explosão, vai criar uma fissura. E vai o quê? Liberar o quê? Manto, né? Vai o lugar onde, por exemplo, um meteoro desse cair, ele vai provocar uma abertura capaz de sair lava vulcânica. Eu não tenho dúvidas disso, entendeu? Mas deixa eu apagar aqui minha sujeira. Isso aqui é só para representar, viu, gente? Mas vamos lá. Deixa eu... Aqui. Muito bem. Agora vamos falar de fontes de poluições antrópica, né? Você já deve ter ouvido esse termo, mas eu não vou explicar agora. Vamos lá. Um dos gases que poluem o ar é o monóxido de carbono, né? Um gás invisível e sem cheiro, eliminado pelo escapamento do veículo e altamente tóxico, né? Ele é muito perigoso porque combina com a hemoglobina do sangue, né? Que transporta oxigênio pelo organismo, impossibilitando-a de transportar oxigênio, né? Então ela praticamente sufoca as células, né? A queima do carvão mineral e de derivados do petróleo. Quais são os derivados do petróleo, gente? Diesel, gasolina, né? Gás. Indústria de veículos libera diversas substâncias que irritam os olhos e podem causar ou agravar doenças respiratórias. Entre as substâncias está a poeira e a fuligem, que são partículas muito pequenas de material. E gases com nitrogênio e enxofre, né? Então, o nitrogênio um pouco, mas o enxofre é altamente tóxico. Então, imagina que todo dia está entrando enxofre no seu pulmão, né? Esses gases ainda podem formar o que? Ácidos e combinarem com a água, né? Da atmosfera, resultando neblinas e chuvas ácidas, que são chuvas, né? Que são impróprias, né? Para o banho e para a beber, né? A acidez varia, mas pode chegar a destruir plantações e florestas. Então, a chuva ácida, como por exemplo tem na Europa, ela destrói plantações, né? Se for uma plantação de alface, vai tudo embora, né? Se for uma de soja, as folhas vão se perder, né? Ela pode correr prédios, monumentos e acabar com a vida em certos ambientes aquáticos. Então, um lago, né, que é sempre atingido por chuvas ácidas, ele vai terminar os peixes morrendo, né? Porque aquela água vai ficar contaminada. Muito bem, agora vamos aqui para as precauções, né? O que devemos fazer? Né? O que devemos fazer? O que já deveríamos estar fazendo, né? É muito importante que o governo, as empresas e as indústrias e a sociedade, ou seja, cada um de nós, adotemos medidas para reduzir o que? A poluição do ar. Veja a seguir algumas das ações coletivas que podem amenizar esse problema, né? Então, quando fala aqui o governo, gente, aí você diz, mas esse governo não liga para as questões ambientais. É só no momento que você for votar, você investigar se o político ele tem propostas ambientais. Se ele não tem propostas ambientais e você se preocupa com o futuro seu, do seu filho, dos seus netos, então nesse cara você não deve votar. Vamos lá. Produzir veículos que lancem menos o que? Poluentes no ar, né? Seja pela instalação de
filtros e outros equipamentos, seja pela maior eficiência no uso do combustível. Então, você comprar, né, quando você for comprar ou sua família, um automóvel que beba pouco combustível, porque quanto menos ele beber, menos ele vai poluir. E no futuro os carros elétricos ou híbridos, né? Que o carro elétrico é aquele que ele só usa eletricidade, né? E o híbrido é aquele que combina, né? Você abastece ele, o motor dele gira, mas enquanto o motor dele está girando, ou quanto você freia ele joga energia para uma bateria. Então, em dado momento, o motor vai funcionar com essa bateria também. Ele combina eletricidade e combustão. Manter o motor dos automóveis, né, sempre o que? Regulado. Então, o motor dos automóveis está sempre regulado, porque motor de automóvel de modo desregulado polui mais, né? Estudar o trânsito de cada região e propor melhorias na circulação de veículos para evitar o quê? Os congestionamentos. Por que os congestionamentos, gente? Porque o carro, quando ele está parado, ligado, ele polui mais do que quando ele está rodando, né? Investir no sistema de transporte coletivo, né? Na nossa cidade nós temos dificuldade, né? Porque os ônibus aqui são horríveis, o sistema de transporte aqui na nossa cidade, que é a Imperatriz, é horrível, né? Então as pessoas preferem muitas vezes andar até de bicicleta do que pegar um ônibus. Especialmente transporte que inclui veículos movidos a combustíveis, o que? Menos poluentes, como o etanol e o gás natural. Aqui em Imperatriz não tem nem posto, né, de gás natural. Transporte movido a energia elétrica, como o metrô, né? Podem ser ainda melhores. O metrô, por exemplo, de Fortaleza, ele tem quase 20 anos, né? E ainda não terminaram. Então, no Brasil é difícil, porque os governos estão mais preocupados em ganhar dinheiro na obra do que entregar a obra para o bem-estar das pessoas. Orientar, fiscalizar indústrias em relação à instalação de filtros e equipamentos antipoluentes, né? Então, a questão das indústrias, né? A gente orientar e fiscalizar, né? Para que eles usem equipamentos antipoluentes, né? Inclusive no uso da água, né? Manter sob permanente observação os níveis de poluição do ar, reduzindo e interrompendo atividades poluidoras se necessário. Então, aqui em Imperatriz, nossa cidade, já tem 300 mil habitantes, não existe um sistema de medição, né? Mas cidades desenvolvidas como Nova York, Pequim, São Paulo, eles têm aparelhos que medem se o ar está poluído, em qual quantidade, né? Exatamente para evitar, né? E para regrar, dizer, olha, essa semana vai rodar menos carro, né? Aí faz um rodízio, né? Diminuir o uso de combustíveis fósseis, né? Combustíveis fósseis, gente, já foi dito aqui, é o carvão mineral e do petróleo. O petróleo é a gasolina, o diesel, né? Querosene, né? Que é mais ou menos o que os aviões queimam, né? E aumentar o uso das fontes de energias menos poluentes, como energia eólica, né? A solar e a hidrelétrica, gente, aqui eu não concordo, né? Porque a energia hidrelétrica ela não é poluente, diretamente à atmosfera, mas ela é altamente devastadora dos rios, né? O que diga que a nossa hidrelétrica aqui no município de Estreito, né, próximo de Imperatriz, onde ela mudou o ciclo do rio, né? A empresa ganha bilhões, né? Não tem nenhum benefício real para a população, inclusive para a população de Estreito. Então, a energia hidrelétrica
ela não polui o ar diretamente, né? Mas ela é altamente poluente do rio, altamente destruidora da natureza. Essa história de que a energia hidrelétrica é limpa é uma grande mentira, tá ok? Então, eu vou ter que discordar com o autor. Criar áreas verdes de lazer em centros urbanos, ou seja, áreas verdes, né? Por quê? Pois muitos vegetais atuam como barreira, o quê? Antipoluentes, né? Por quê? Porque uma floresta, por exemplo, ela tira todo o gás carbono, né? Ela tira todo o gás carbono da atmosfera e transforma em oxigênio, né? E joga esse oxigênio, porque ela não consome o oxigênio. As plantas, elas consomem o contrário de nós. Enquanto nós puxamos oxigênios e jogamos gás carbono, no caso das plantas é diferente. Elas puxam o gás carbono e jogam oxigênio de volta. E agora a gente tem as atividades aí para vocês, ok? Então, fiquem à vontade, né? Eu vou encerrando por aqui, vou agradecendo aí a atenção de todos e convidando vocês para as próximas aulas. E dizendo para vocês, gente, a gente tem que parar de ler o livro, de estudar igual a gente está estudando e não botar em prática. Senão você não está fazendo nada. Isso aqui, gente, é uma aula que não é para você ler para ganhar nota. Você está estudando aqui é para você botar em prática, né? Nada do que eu estou falando aqui é para ganhar nota. O que eu estou falando aqui é para você botar em prática. A ciência está te ensinando isso aqui é para você praticar, para você viver isso aqui. Não para você ganhar nota. Nota é o de menos, né? O importante é você botar na prática esses conhecimentos como esse da preservação das águas, da preservação do nosso ar. Ok? Valeu, um grande abraço.